Saúdo a todos os irmãos e irmãs, a todos que nos assistem e ouvem neste dia, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogo a Deus para que Ele nos abençoe mais uma vez, quando juntos examinamos a sua santa e bendita palavra. Vamos hoje examinar, meditar a respeito de Ananias e Safira. Muitas vezes já temos falado sobre isso muito se fala também, mas o Senhor tem nos dado, graças a Deus, revelações e nós temos que transmitir para os irmãos. Existe um entendimento um pouco mais profundo a respeito desse fato de Ananias e Safira. Então eu quero ler com vocês aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 1 ao 5, a palavra de Deus nos diz assim: Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Amém. Então nós vemos aqui que Ananias e Safira tinham aceitado Jesus e estavam participando daquele início da igreja e venderam uma propriedade, porque a palavra diz que era o coração e a alma da multidão. No capítulo 4 de Atos, no versículo 32 em diante, era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma de que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder e testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Em todos eles havia abundante graça. Não havia necessitado, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se por cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Barnabé, cognominado pelos apóstolos, e José, cognominado pelos apóstolos, Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Veja que todo mundo fazia isso, mas não existe numa palavra de Deus uma doutrina, um ensinamento, uma obrigatoriedade de que quem aceite Jesus tenha que vender suas propriedades, seus bens e entregar para a igreja. O que eles estavam fazendo aqui? Tinha descido sobre eles o Espírito Santo. Nós vemos aqui em Lucas, no capítulo 24, os versículos 45 a 49, o Senhor Jesus diz assim, a palavra de Deus nos diz: Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Eles não tinham compreendido. Aqui a palavra diz que o Senhor abriu o entendimento deles para compreenderem as Escrituras, mas também não compreenderam ali naquele mesmo instante, não. Precisaram ficar em Jerusalém, como diz aqui. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então o Senhor abriu o entendimento deles, mas não foi ali naquele instante. Era necessário que o Senhor subisse, né? E eles permanecessem em Jerusalém em oração até que fossem revestidos de poder. E foi justamente o que aconteceu ali, que nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos. Eles receberam o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, profetizar e falar em línguas terrenas. Pessoas que estavam lá ouviam cada um na sua própria língua, no seu próprio idioma, falar das grandezas e maravilhas de Deus. E foi uma grande bênção, uma grande maravilha. Então nós vemos aqui que quando o apóstolo João fala para Ananias: não mentiste aos homens, mas a Deus, porque Ananias e Safira foram levar o dinheiro lá para Pedro, e não falaram para Pedro: olha, nós vendemos por 100, e na verdade tinha vendido por 150, vamos supor, não falo o valor aqui. Ananias chegou e simplesmente entregou o dinheiro ali. Pedro, que foi usado por Deus, disse: olha, você não mentiu para os homens, você mentiu para Deus. Mas Ananias não falou nada, era uma coisa que estava no coração dele.
Acontece que eles estavam fazendo esta venda de bens aqui por ordem do Espírito Santo. O Espírito Santo havia colocado no coração deles venderem tudo que tinham e depositassem aos pés dos apóstolos. E isso tem um motivo, tem uma explicação. Por que o Espírito Santo fez isso? E não existe uma doutrina, mas o Espírito Santo nos ensina hoje também, para que não coloquemos o nosso coração nas coisas materiais, para que busquemos primeiro o reino do céu e a sua justiça, para que nós não venhamos a buscar as coisas materiais e entesourar na terra, mas no céu, não é? Onde ninguém rouba, a traça não rói, a ferrugem não corrompe. Então, nós estamos sendo ensinados isso, sempre, continuamente. Tem uma finalidade esse ensinamento que o Senhor nos dá. Assim como teve finalidade essa passagem de Ananias e Safira, que foi um exemplo aqui para todos que estavam lá em Jerusalém, toda a igreja, porque qual tinha sido a ordem do Senhor Jesus? A ordem do Senhor Jesus tinha sido essa aqui, em Lucas 20, que nós vemos, em outros lugares também tem, mas aqui em Lucas, convinha que estava escrito, né? Que assim está escrito, convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E vocês são testemunhas disso, vocês é que vão fazer esse trabalho, é o que o Senhor Jesus está dizendo aqui para eles. E lá, quando aconteceu o derramamento do Espírito, o que os irmãos fizeram? Foi uma grande festa. Num batismo foram batizados quase 3.000 pessoas, em Atos capítulo 2, versículo 41. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Depois, num segundo batismo, chegou o número, capítulo 4, versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Era uma maravilha, todos vendiam, tinham tudo em comum, não tinha necessitado algum, foi uma beleza, ninguém queria ir embora. E cadê o cumprimento do que o Senhor Jesus havia ordenado? O evangelho tem que ser anunciado em Jerusalém, foi anunciado em Jerusalém com grande poder, o Senhor fez maravilhas, e eles ficaram em Jerusalém. E aí, o que aconteceu? Lá no Egito, quando eles estavam escravizados, se eles não tivessem sido perseguidos, eles queriam voltar para o Egito, eu quero voltar para lá. Eles eram escravos no Egito, haviam sido libertados, Deus havia operado maravilhas e maravilhas, mas se eles não tivessem sido perseguidos, eles queriam voltar a ser escravos lá para ter o que comer, ter comida gostosa, ter coisas, os prazeres carnais, da satisfação carnal. Agora, aqui no Novo Testamento, o Espírito Santo estava mandando vender. Por quê? Porque logo mais adiante, nós vemos aqui que houve uma grande perseguição à igreja de Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 8 em diante, diz assim, também Saulo, capítulo 8, versículo 1 em diante, e também Saulo consentiu na morte dele. Fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Não era para ter alegria só em Jerusalém. O Senhor Jesus mandou pregar o evangelho para o mundo inteiro. E se eles não tivessem vendido suas propriedades, se tivessem mantido tudo aquilo que eles tinham, eles não iam abandonar. Eles iam ficar lá, porque o coração deles estava nas coisas materiais também. Muita gente se agregava à igreja porque via que ali não tinha necessitado algum, era uma bênção, era uma maravilha. O Senhor Jesus, quando multiplicou os pães, cresceu muito o número de discípulos, e o Senhor Jesus disse, vocês estão me acompanhando não por causa
do pão do céu, mas por causa do pão que vocês comeram e encheram a barriga e se satisfizeram. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que é eterna. Eu sou o verdadeiro pão da vida. Então, os nossos irmãos lá no começo da igreja, eles estavam felicíssimos, estava uma maravilha, estava indo tudo bem, Jesus abençoando, todo mundo sendo curado, expulsos os espíritos malignos, pessoas sendo libertas, e não tinha necessitado algum entre eles. Era uma grande alegria, uma grande festa. Só que não era para ser festa só lá em Jerusalém, não. Era para ser festa no mundo inteiro. E eles se acomodaram e ficaram lá. Mas o Senhor, preventivamente, já mostrou que aquele que havia feito alguma coisa errada, que foi Ananias e Safira, morreu imediatamente. Ananias e Safira não mentiram para Pedro, mentiram para o Espírito Santo. Por quê? Porque era o Espírito Santo que estava mandando fazer aquelas vendas, fazer aquelas coisas, porque logo mais iria haver uma perseguição, e aqueles que não fugissem iam ser mortos. E se ninguém tivesse vendido as suas propriedades, o que ia acontecer? A igreja ia morrer ali em Jerusalém mesmo, todo mundo ia ser preso, todo mundo ia morrer. E cadê? Vós sois minhas testemunhas. Cadê as testemunhas depois? Então nós vemos aqui tudo o que o Senhor Jesus está fazendo, Ele está fazendo conosco também, porque não tem nada novo debaixo do céu. Tudo que passou lá no passado foi exemplo para nós. A fuga do Egito, esses irmãos aqui em Jerusalém, e nós hoje. O Senhor está dizendo assim, não coloca o teu coração nas coisas materiais, busque as celestiais, porque vai chegar o dia em que ninguém pode mais trabalhar, vai chegar a noite, aliás. Vai vir aí a noite, quando ninguém pode mais trabalhar. Não é trabalhar materialmente, é trabalhar espiritualmente. Nós temos que trabalhar na seara do Senhor agora, temos que fazer a vontade dele agora e não colocar o nosso coração nas coisas materiais, porque a palavra de Deus diz assim, quando pois virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê atenda, aquele que estiver na Judéia, fuja para os montes, quem estiver no campo, não volte para casa, quem estiver no telhado, não desça entrar na casa buscar alguma coisa, porque serão dias terríveis, como nunca houve, nem jamais haverá. Fuja. Mas se o seu coração estiver nas coisas materiais, como Ananias e Safira, quiseram segurar um pouquinho, quiseram reter um pouquinho, quiseram esconder um pouquinho, porque essa mensagem, essa palavra, não é um homem que está falando, é Deus falando conosco, é o Espírito Santo. Então, aquele que desobedecer não está desobedecendo o pastor, está desobedecendo o Espírito Santo e vai morrer como Ananias e Safira morreram, porque a palavra diz que o anticristo, o perseguidor da igreja, vai obrigar a colocar o número em todos aqueles que forem encontrados. Quem que vai fugir dessa numeração? Os cristãos vão fugir. E quem mais vai fugir? Os criminosos vão fugir. Nenhum criminoso vai querer ter numeração, seja onde for, para ser encontrado onde ele estiver. E nós seremos contados como os criminosos, como o Senhor Jesus também foi. E ele foi contado entre os criminosos. E a palavra diz que assim como fizeram a mim, farão a vós. Então, irmãos, nós temos que estar preparados. Esse é um alerta tremendo que o Senhor está nos dando nesses últimos dias, nesses últimos tempos. Você não coloca o teu coração, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Não coloque o teu coração nas coisas materiais. Espere em Deus sempre. E tudo que você tem, use para a glória de Deus, para a tua alegria, a alegria dos que estão contigo no mesmo caminho, na mesma fé, no mesmo amor. E busque sempre servir a Jesus, obedecer Jesus, viver em santificação e honra, em espírito e em verdade, fazendo a vontade de Deus com alegria, não com tristeza, ajudando o necessitado, tanto em palavras quanto em atos e procedimentos. E que Deus nos ajude e que não sejamos como Ananias e Safira, falsos e querendo enganar a Deus. De forma nenhuma, o Senhor conhece o nosso coração e nós devemos nos abrir ao Senhor e fazer com alegria a vontade dEle. Que Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã, e toda a tua casa. O Espírito Santo derrame abundantes bênçãos sobre todos. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.